A chuva caía torrencialmente naquela tarde fria de novembro. O vento cortante parecia gritar nas ruas da cidade, arrastando consigo os últimos vestígios de um verão que já havia partido. As luzes dos carros refletiam nas poças de água, criando um cenário cinza e sombrio. E o som constante das sirenes das ambulâncias ecoava pelos bairros da periferia. No meio da tempestade, um homem estava caído na calçada. Ele parecia um daqueles que ninguém vê. Roupas sujas, cabelos desgrenhados e olhos perdidos, quase apagados pela dor. O nome dele era Pedro, mas ninguém sabia disso naquele momento. Naquela mesma tarde, uma médica chamada Clara estava no hospital onde trabalhava. Ela sempre teve um brilho diferente no olhar. Clara não era apenas uma médica competente, mas uma profissional apaixonada pela vida. Sua missão sempre foi cuidar, entender e salvar o máximo de pessoas que ela pudesse. Isso a tornava especial, porque ela se importava genuinamente com cada ser humano que passava por suas mãos, seja rico ou pobre, jovem ou velho, famoso ou desconhecido. Quando a ambulância chegou com o morador de rua, o cenário era caótico. A equipe médica estava em alerta, mas havia um certo desprezo no ar. A paciente não tinha identidade, nenhuma família para buscar informações, nada além da dor e do desespero. Clara, que estava na escala de plantão, rapidamente se dirigiu à emergência. Ela não hesitou, apesar de ser um caso que poderia ser difícil e sem recompensa. A vida de um morador de rua, para muitos, poderia ser uma tragédia já anunciada, mas para Clara, cada vida valia a pena. Ela não se importava com o histórico do paciente, só com o presente que ela podia mudar. O diagnóstico não demorou a aparecer. Pedro estava gravemente ferido, com um trauma na cabeça, múltiplas fraturas e sinais evidentes de desnutrição. O relógio estava contra ela. E o tempo parecia se arrastar enquanto Clara lutava para estabilizá-lo. Ela tomou decisões rápidas e precisas, sem hesitação. Cada movimento seu era preciso, cada ação meticulosamente calculada. O ar na sala estava carregado de tensão, mas Clara nunca vacilou. Ela sabia o que tinha que fazer e estava disposta a arriscar tudo para salvar a vida daquele homem, mesmo que ele não tivesse mais nada a perder. Enquanto o procedimento avançava, Clara percebeu que os outros médicos e enfermeiros observavam com certo distanciamento. Eles pareciam impacientes, como se estivessem apenas aguardando o inevitável. Não era um caso que despertasse empatia, mas Clara não se deixou afetar. Ela sabia que cada vida importava, e Pedro, apesar de sua aparência desamparada, merecia a chance de viver. As horas passaram, e finalmente, após um longo processo de estabilização, Pedro foi transferido para uma unidade de terapia intensiva. Ele estava vivo, mas ainda em estado crítico. Clara, exausta e com os ombros pesados, sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas ela não desistiria. Nos dias que se seguiram, Clara se dedicou incansavelmente ao paciente. Ela monitorava cada batimento cardíaco, verificava cada análise de sangue e corrigia cada medicação com uma precisão quase obsessiva. Ela queria garantir que Pedro tivesse a chance de se recuperar, e aos poucos o homem começou a reagir. Suas respostas começaram a ficar mais consistentes, e finalmente ele abriu os olhos. A notícia de sua recuperação foi um pequeno milagre dentro das paredes do hospital, mas Clara sabia que a luta estava longe de ser vencida. Pedro, embora acordado, ainda estava vulnerável. Ele não tinha ninguém para ir visitá-lo, ninguém para reclamar sobre sua condição ou dar-lhe apoio. Apenas Clara, que mesmo sem esperar nada em troca, se dedicava ao seu tratamento. Mas havia um preço a ser pago pela decisão de Clara. Ao salvar Pedro, ela contrariou as normas não oficiais do hospital. A administração, sempre focada em resultados financeiros e pragmáticos, via pacientes como números, não como seres humanos. A falta de valor de Pedro como paciente
junto com a ousadia de Clara em priorizar seu tratamento em detrimento de outros pacientes mais rentáveis, não passou despercebida. Clara foi chamada à diretoria do hospital. A reunião foi breve e dolorosa. Clara foi demitida por agir de maneira incompatível com as políticas da instituição. Ela sabia que havia perdido o emprego, mas nunca se arrependeu de sua escolha. Salvou Pedro, e na sua visão, isso valia mais do que qualquer salário ou status profissional. Agora, sem um trabalho, Clara sentia-se desamparada, mas não derrotada. Ela sabia que seu compromisso com a medicina e com a vida era mais forte do que qualquer contratempo. No entanto, ao sair do hospital, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era um número desconhecido e ela quase não atendeu. Mas algo lhe disse para atender. Do outro lado da linha, uma voz calma e profunda lhe disse: Doutora Clara, o senhor Pedro deseja falar com a senhora. Ele está se recuperando bem e quer agradecê-la. Clara, surpresíssima, aceitou falar com Pedro. Ela não tinha ideia de quem ele era realmente. Sabia apenas que ele era um homem em situação de rua. Mas quando ela o ouviu, a revelação foi chocante. Pedro, o morador de rua, não era apenas um sem-teto qualquer. Ele era um empresário bilionário, dono de uma das maiores corporações do país, mas havia se afastado do mundo corporativo por questões pessoais que o levaram à pobreza extrema. Com lágrimas nos olhos, Pedro revelou que, em seus anos de sucesso, ele havia se tornado uma pessoa fria e desumana. A perda de sua esposa e filho o levou a um colapso emocional. Ele perdeu tudo, mas também perdeu sua humanidade. Pedro estava tentando encontrar um sentido para a sua vida, e naquele momento foi Clara, com sua compaixão e dedicação, quem o trouxe de volta à vida. Agora, ele queria compensá-la. Pedro ofereceu a Clara uma proposta irrecusável. Ele fundaria uma nova clínica, onde a missão seria salvar vidas, sem discriminação. Ele a convidou para ser a chefe médica dessa instituição. Clara, que estava sem rumo, agora via diante de si uma oportunidade de transformar o que parecia ser uma derrota em uma vitória imensa. E assim, Clara e Pedro tornaram-se parceiros. Juntos criaram uma clínica onde cada vida era tratada com dignidade, independentemente da classe social ou condição econômica. O objetivo deles era claro: salvar vidas e oferecer um novo começo para aqueles que mais precisavam. Clara percebeu que, ao salvar Pedro, ela não só mudou a vida dele, mas também teve a chance de transformar a vida de milhares de outros. Às vezes, a vida nos coloca em situações difíceis, onde precisamos tomar decisões que parecem arriscadas ou impopulares. Mas, como Clara aprendeu, é nas adversidades que surgem as maiores oportunidades. Sua escolha de salvar Pedro não só reescreveu o destino dele, mas também criou uma onda de mudança no mundo da medicina. Se você acredita que pequenos gestos de compaixão podem mudar o mundo, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal. A história de Clara e Pedro é um lembrete poderoso de que, quando escolhemos agir com o coração, podemos fazer mais do que salvar vidas. Podemos mudar destinos e inspirar uma transformação verdadeira. No final, Clara compreendeu que, ao arriscar tudo por um desconhecido, ela realmente encontrou seu propósito na vida. Porque, no fundo, todos nós temos o poder de fazer a diferença. Basta ter coragem para dar o primeiro passo. E Pedro? Ele jamais esqueceria o gesto de Clara. Porque, às vezes, a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de fazer pelos outros. O que você achou da história? Ela te tocou? Se sim, curta e se inscreva para mais histórias que nos fazem refletir sobre o impacto que nossas escolhas podem ter no mundo.